Tá acontecendo. Tá acontecendo. Veio notícia da Europa. O que eu tô falando aqui há um tempão? As primeiras notícias da saída de Thiago Silva do Chelsea para o Fluminense, da contratação do Fluminense do zagueiro Thiago Silva, tem que vir com Thiago Silva vai sair do Chelsea e tem que vir da Europa, porque é quem tá apurando a saída do Thiago Silva lá do Clube Azul de Londres. E isso acabou de acontecer. Eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Também falarei sobre a lesão de Alexander. O Fluminense confirmou e a gente já tem uma ideia do tempo de recuperação que ele deve ficar de fora. É bom considerando que foi no joelho e considerando as imagens, é ruim considerando a temporada. Vinheta do Giro de Notícias. Bem, seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Um like seu aqui embaixo cai bem, cai bem. O clima agora tá pedindo um like. Não sou eu não, é o clima que tá pedindo. Se inscreve aqui também no Raiz Tricolor, dá essa moral. Cara, quem será que vai ser um inscrito 200 mil, né? Porque a gente está neste momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos com 199.852. Faltam 148 mil inscritos. 148 inscritos para poder chegar aos 200 mil. Quem será que vai ser o inscrito 200 mil? Vamos lá, tá? Vamos falar um pouquinho sobre... Mas não esquece não, sério, dá o like aí embaixo, se inscreve. Principalmente se inscreve no canal. O canal tá crescendo legal agora, nesses últimos meses também, enfim. Trazendo mais conteúdo para vocês. Acordei depois de 2 noites sem dormir, né? Praticamente sem dormir, dada a viagem conturbada lá para BH, fui surpreendido com essa matéria do Matt Law. Matt Law é jornalista do... A gente já clica aqui para ver o perfil dele, ó, do Daily Telegraph Football News. Ele é correspondente do Daily Telegraph, que é o jornal diário dos Estados Unidos, da Inglaterra, e ele é correspondente de notícias de futebol. Ou seja, a gente abre aqui o perfil, vê o número de seguidores, a gente já passa a ver... eu passei a seguir ele depois disso, né? Não segui antes. Que é um perfil que tem alguma credibilidade. Não só pelo número de seguidores, mas você clica pra ver, as postagens não são aquelas postagens super... só pra engajar e etc. Não, tem algumas notícias aqui e tal. Passa alguma credibilidade. Eu joguei o nome dele no Google também. E achei uma credibilidade boa ali no perfil dele. Pois bem, a gente vem e volta para a notícia. O Matt Law postou essa notícia do The Telegraph, que ele escreveu lá, como falei, jornal britânico. E aí, eu já vou abrir aqui a matéria, ó. A matéria tá aqui, né? E eu já abri ela traduzida, beleza? Já abri essa matéria traduzida. Para facilitar. É improvável que o Chelsea fique no caminho de Thiago Silva, caso ele queira voltar para o Brasil neste verão. Lembrando, neste inverno pra gente, verão para o hemisfério norte. Thiago Silva tem sido um jogador de destaque no Chelsea nas últimas 3 temporadas. Primeira, já leu, o Thiago Silva assinou apenas uma prorrogação de 1 ano de seu contrato em fevereiro, mas está vinculado a um retorno ao Brasil para encerrar a sua carreira no clube, que o resgatou da carreira depois que ele contraiu tuberculose enquanto estava emprestado ao Dinamo de Moscou. E aí onde você começa a olhar que a matéria é bem escrita, né? De fato, o cara pesquisou legal, assim, isso aqui não é informação... Tem certeza muito tricolor não sabe dessa história do Fluminense salvando a carreira do Thiago Silva. Ele é emprestado ao Dinamo de Moscou, estava pronto para abandonar a carreira por essa questão da tuberculose. Aí ele ainda volta, enfim. É toda uma série de coisas interessantes ali da relação do Thiago Silva com o Fluminense. O jogador de 38 anos se transferiu para o Paris Saint-Germain para o Chelsea, por transferência gratuita há 3 anos. Não está entre os jogadores que o clube planeja tentar ativamente seguir em frente no final da temporada como parte da tentativa de cortar o tamanho do plantel. Mas o clube não pode ficar no caminho de Thiago Silva caso ele expresse o desejo de voltar ao Fluminense, dado o excelente serviço que prestou ao time e o fato de Levi Colwill retornar
de seu empréstimo de uma temporada ao Brighton. Não conheço o Levi Colwill, mas deve ser um zagueiro Vitor Mendes do Atlético Mineiro, né? Não deve ser, péssimo exemplo. Mas deve ser, tipo assim, o zagueiro jovem que é emprestado, joga uma temporada no outro clube para ganhar experiência e volta para agora ser utilizado. Resumindo o que diz a matéria aqui de início, né? É que o Thiago, ele tem contrato, mas eles não vão chegar ativamente. O que quer dizer ativamente? Tomar uma atitude, ir lá e falar, ó, Thiago Silva, vamos ficar pro ano que vem? Tô contando com você? Não. Aparentemente não é isso. Até porque eles querem cortar o tamanho do plantel, né? O novo técnico Maurício Pochettino será consultado sobre o futuro de todos os jogadores do Chelsea, mas ele historicamente não manteve jogadores que desejam se mudar. Ou seja, o jogador que quer sair, ele não quer segurar. Não está claro se o Chelsea exigiria ou não qualquer tipo de pagamento por Thiago Silva, que teria sido abordado pelo presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e pelo atacante Fred, ex-atacante Fred, sobre o retorno ao clube de sua infância. Juventude, né? Talvez a tradução aqui... adolescência, né? Então assim, se o Chelsea exigir algum pagamento, deu merda, né? Assim, ele tá falando que não está claro. Eu diria que se o Chelsea exigir o pagamento, o Chelsea não sai, pô. Ele pegou de graça há 3 anos e agora também tá querendo passar... faça-me o favor, hein, Chelsea. Silva deixou claro sua frustração com a decepcionante temporada do Chelsea após a eliminação na Liga dos Campeões para o Real Madrid, acusando o co-proprietário Todd Boehly não vou ficar lendo esses nomes aqui, de dar um passo incorreto. Foi no Fluminense que Thiago Silva nasceu e cresceu no Rio. Teve a chance de reiniciar sua carreira após a experiência de quase morte na Rússia em 2006, e o clube brasileiro representaria o final perfeito para um jogador que se transformou... que tem 700 jogos, mais de 700 jogos na carreira. Em entrevista ao Telegraph Sport no ano passado, o Thiago Silva disse: o Fluminense é um clube que eu gostaria de terminar. Foi o clube onde joguei depois da minha doença e é um clube que me abriu as portas depois dessa fase e acreditou em mim quando ninguém pensava que Thiago Silva ainda daria certo como jogador. Ele falou dele mesmo na terceira pessoa. Por incrível que pareça, é o clube que eu torço também. Silva fará parte da equipe, o torneio começa Enfim, aí aqui fala um pouquinho ainda do que ele ainda vai fazer. Aqui algumas falas. Resumindo, tá? A notícia aqui do The Telegraph que... Vamos lá, mais uma vez. Notícia, essa sim é um caso importante que a gente precisa falar. Que é... se o Matt Law, né? Matt Law tá certo aqui na apuração dele, se de fato o Chelsea vai liberar caso o Thiago Silva queira, eu diria que isso é 80% do caminho andado. As notícias começam a surgir, há uma empolgação. O Mário ontem falou na entrevista ao podcast do GV, né, de Getúlio Vargas, ex-goleiro, jornalista hoje em dia, de que não fala com o Thiago Silva desde 27 de janeiro, no WhatsApp lá. Não sei se ligação, né, mas no WhatsApp ele não fala, falou que não falava com o Thiago Silva desde 27 de janeiro, mas assim, eu acho que as cartas estão muito claras na mesa. Muito claras, assim, todo o desenho tá muito claro na mesa e tipo assim, depende de um movimento. Qual que é o desenho do jogo atual? O Fluminense quer que ele retorne, o Fluminense tem um limite financeiro e tipo assim, a proposta vai ser interessante pro Fluminense. Não vai ser miserável, mas vai ser interessante como o Fluminense. Se ele quiser voltar, ele vai ter que aceitar uma redução bizarra no salário dele e ele tem dinheiro para poder fazer isso. Foi o que o Marcelo fez. Essas duas cartas do Fluminense estão na mesa. Quer o retorno, vai tratar como ídolo, vai ter super retorno, super apresentação e... o salário, meu amigo, é compatível com um ótimo jogador de futebol brasileiro. Um bom jogador, né? O ótimo recebe 1 milhão. Do outro lado o Thiago Silva não tem tanto interesse de ficar no Chelsea, não tem um clima 100%, não é nem confusão nem nada. O elenco é grande, ele é velho, ele ganha bem, a conjuntura não é muito favorável para ele no Chelsea, e o Chelsea, se ele pedir para sair, o Chelsea libera. Qual que é o movimento que tá faltando, então? O Thiago Silva decidir, segundo tudo isso, se ele quer jogar mais uma temporada na Europa ou não. Eu diria que hoje, num termômetro de momento, 80-20 para ele voltar. 80-20 para ele voltar. Essa é a minha sensação de momento. Tendo mais notícias, a gente volta aqui. Vamos para outra notícia. O Fluminense divulgou nesta sexta-feira, me perdi nos dias, mais uma vez. O Fluminense divulgou na sexta-feira o exame do Alexander, né? Não o exame em si, mas o resultado. Informação, mensagem da assessoria de imprensa do Fluminense. Alexander passou
por exames e foi detectada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sofrida na partida contra o Cruzeiro na última quarta-feira. O atleta já iniciou o tratamento no clube. Como o Diniz já tinha falado, né? O Diniz falou ali que suspeitava já disso, e de fato foi. O José Ilan, tem um canal aqui no YouTube também, ele colocou, eu trouxe uma informação de que ele teve acesso ao exame e que o tempo estimado de recuperação seria de cerca de 2 meses. 60 dias. Isso tiraria, graças a Deus tem uma data FIFA aí no meio, porque isso consome 10 dias aí sem jogos, né? Mas se a gente botar ele for rigoroso na data mesmo, né? Se a gente for bem rigoroso ali, tipo 60 dias, e aí, novamente, tá? Tem um outro detalhe aí. Eu não tenho certeza da informação do José Ilan, se ele conta voltar a jogar ou voltar a treinar, né? Porque às vezes é 60 dias fora e 60 dias até o próximo jogo. Normalmente você vai voltar a treinar. Ainda demora um tempo a mais ali pra pegar condicionamento. Mas se a gente for rígido aqui, botar que o Alexander vai perder jogos de 2 meses, né? Os 2 próximos meses, ele perde pelo Brasileirão, jogo contra o Cuiabá, clássico contra o Botafogo, fora contra o Corinthians, em casa contra o Red Bull, fora contra o Goiás, em casa contra Atlético Mineiro e Bahia, fora contra o São Paulo, em casa contra o Internacional e voltaria ali por volta do Fla-Flu. Dia 15 de julho, Fla-Flu. Ou seja, quase 9, 10 jogos do Campeonato Brasileiro. Perderia ainda 3 jogos da Libertadores, fora contra o The Strongest e contra o River Plate, e em casa contra o Sporting Cristal. Esses daqui, apesar do desafio técnico ser mais alto, são talvez o menos, por incrível que pareça, o menor dano na Libertadores. E por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa ganhar um jogo. A gente precisa ganhar um jogo. E desculpa, o Sporting Cristal era líder do Campeonato Peruano quando a gente enfrentou. Tá em 7º. Destruiu o time, Thiago Nunes demitido. O time assim, tá arrasado, apesar de ter ganhado na Libertadores. E a gente só precisa ganhar um jogo, a gente tem River fora, Strongest fora, mas tem o Sporting Cristal em casa. Então assim, talvez o que faça a menor diferença seja isso. E aí ele estaria de volta já pra uma possível oitava de final, que seria ali mais ou menos no final de julho, início de agosto. E pela Copa do Brasil, porque sem dúvida nenhuma seria o maior dano, ele perderia a ida e a volta, perde a ida e a volta contra o Flamengo. A gente ainda não tem notícias acerca de um possível retorno do Martinelli, que é talvez quem vá suprir o Alexander, né? A gente está vendo alguns boatos, notícias sobre o Alexander se transferir para Portugal e etc. Acho que essa lesão ameniza um pouco isso, mas é um fato de que o Fluminense, nesse meio do ano, as lesões fortuitas estão incomodando também, né? No ano passado você tinha uma ou outra lesão muscular, igual a do Samuel Xavier. Tipo assim, sentiu ali uma fisgada, fica fora 2 jogos, volta. Isso aconteceu várias vezes, não aconteceu com o John Arias, não aconteceu com o Germancano, essa é a verdade. Mas aconteceu várias vezes com o Ganso, com o próprio Samuel. Tal, lesãozinha muscular ali, sentiu um fisgada, 2, 3 jogos, voltou. Não tinha... Esse ano isso tá acontecendo também, porque beleza, isso é normal num jogador de alta performance. Mas as lesões fortuitas também, essa da pancada, do cara que cai por cima do joelho, etc., estão tirando nosso sono também. Enfim, e a lesão muscular mais grave, né? Como foi o caso do Keno também, que demora. Bem, uma lesão de grau 2, cerca de 60 dias para recuperar. Vamos ver, a gente começa a ver amanhã, nesse sábado, como o Diniz monta o time sem Alexander. Ou será que ele vai de time reserva? Não sei, terça-feira tem Fla-Flu. Tamo junto, até a próxima, tendo mais notícias, eu volto aqui. Valeu.